A carta aos Romanos talvez seja uma das cartas mais ricas do ponto de vista teológico. E o capítulo 8 é um capítulo tremendo, porque ele é muito rico. Ele mostra um conflito que muitas vezes nós como cristãos passamos sem entender que Deus nos chama a viver unicamente debaixo da direção do Espírito Santo. Então eu gostaria de trabalhar hoje, nesta noite, alguns versículos desse capítulo e responder a seguinte pergunta: como vive alguém que foi salvo por Deus? Você já se fez essa pergunta? Quantos aqui já foram salvos por Deus? Amém. Então você deveria saber essa resposta. E graças a Deus pela sua bendita palavra, que não nos deixa na ignorância, mas nos responde não só como alguém que foi resgatado pelo Senhor tem que viver uma vida, mas também como uma pessoa na qual o Espírito Santo habita deve viver uma vida. Porque, meus irmãos, a vida cristã é muito mais do que uma vida de perdão. Todos nós que aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador já fomos perdoados, amém? Mas Deus quer dar muito mais a seus filhos. A vida cristã é muito mais do que perdão. É uma vida de transformação. Guarde essa palavra. Deus quer transformar a sua e a minha vida. E Ele usa o Espírito Santo que habita em você. Ele é chamado de Consolador em João, mas Ele é muito mais do que um Consolador. Ele é o Transformador. Ele é o poder de Deus. Ele é aquele que levantou Cristo da morte. E o Espírito de Deus habita em você. Eu acho que você não entendeu. O Espírito de Deus habita em você. E é o mesmo Espírito que levantou Cristo dentre os mortos, habita em você. E por isso, devemos entender o que isso significa e como devemos viver diariamente, debaixo da direção desse Espírito. Romanos 8 nos mostra justamente isso, e vamos começar com o versículo 6 então. Diz: pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Este versículo, irmãos, parece simples, poucas palavras, mas é bem profundo. Veja bem, começa com a inclinação. E o que é inclinação? Inclinação não é simplesmente um pensamento, algo ocasional. Inclinação é uma tendência. Ou a pessoa tem uma tendência à carne, ou tem uma tendência ao espírito. Ou a pessoa vive continuamente com inclinação à carne, ou vive continuamente com inclinação ao espírito. Inclinação da mente, por exemplo, seria como você reage quando uma pessoa fere você. Ou como você decide agir quando ninguém está olhando para você. Ou como você pensa quando você está sozinho. Isso é inclinação. E Paulo fala aqui que existem duas inclinações.
Não tem 3, não tem 4, tem 2. Ou inclinação para a carne, ou inclinação para o espírito. E a inclinação para a carne é morte. Mas a inclinação para o espírito é vida e paz. Veja que Paulo não está falando que a inclinação para a carne vai levar você à morte. Não é futuro. Ele usa um verbo no presente. A inclinação à carne é morte. Ela já é morte. Porque a carne, meus irmãos, é morta. E o que o morto faz? Pastor Miguel, o que o morto faz? É isso mesmo, nada. O morto não responde. O morto não reage. O morto não deseja. E espiritualmente, é isso que acontece. A mente da carne não entende as coisas de Deus. Ela não deseja as coisas de Deus. Ela não responde às coisas de Deus. Por quê? Porque é morta. E olhem o contraste aqui. A inclinação do Espírito é vida e paz. Vida, relacionamento restaurado com Deus. Paz, o fim da guerra com Deus. Quando o Espírito chega, a guerra acaba. Guarde isso no seu coração. Se você está vivendo um conflito interno, quando o Espírito chega, a guerra acaba. Ah, pastor, mas por que a minha guerra não acaba? Talvez você não esteja escutando o Espírito. Porque a palavra não mente. E se aqui diz que é paz, é paz. Agora, prestem atenção, Paulo não para aqui. Ele vai mostrar a raiz do problema nos próximos 2 versículos. Vamos lá para o 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, a inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus. E vai nos dar os motivos aqui. Pois não está sujeita à lei de Deus. E ainda afirma que nem pode estar. Então vamos trabalhar um pouco mais aí essa ideia. Paulo não diz que a carne é indiferente a Deus. Ele não diz que a carne ignora a Deus. Ou que a carne tem dificuldades com Deus. O que ele diz é que a carne é quê? Inimiga de Deus. Não é passiva. Ela é ativa. Ela só vai procurar as coisas que não agradam a Deus. Ela trabalha em oposição, em resistência, em rejeição de tudo aquilo que é Deus. E isto parece muito mais profundo do que está aqui, meus irmãos. Porque uma pessoa pode dizer, mas eu não sou contra Deus. Eu só estou vivendo a minha vida. Mas a Bíblia não dá espaço para neutralidade. Ou você se inclina para a carne, ou você se inclina para o Espírito. Em outras palavras, ou você se rende a Deus, ou você vai estar em inimizade com Deus. Não existe meio termo. E Paulo continua, pois não está sujeita à lei de Deus. A carne, ela não se dobra à verdade de Deus.
Muito pelo contrário. A carne tenta distorcer a verdade de Deus para se justificar. Mas, Paulo continua, nem mesmo pode estar. Em outras palavras, mesmo que a carne quisesse, ela não pode. Ela não pode obedecer a Deus. Não existe possibilidade nenhuma. E a conclusão mais lógica é a que vem no próximo versículo, no 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não é que seja difícil, meus irmãos. É que é impossível agradar a Deus se uma pessoa está na carne. Agora, uma pessoa na carne, ela pode vir para a igreja. Uma pessoa na carne, ela pode ler a Bíblia. Uma pessoa na carne pode cantar. Uma pessoa na carne pode servir. Mas tem uma coisa que ela nunca vai poder fazer: agradar a Deus. Por quê? Porque na verdade, quem está na carne, ela não acredita em Deus. Tem uma aparência externa. E o autor de Hebreus deixa isso muito claro quando diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E já falamos que a carne é morta. A carne não tem fé. E sem fé, não pode agradar a Deus. Por isso, quem vive na carne não tem capacidade nenhuma de alcançar o favor de Deus. E alguém que está na carne não pode melhorar. Alguém que está na carne precisa morrer. E precisa nascer de novo. Talvez tenha pessoas aqui hoje, nesta noite, que estão tentando agradar a Deus na carne. Pare de fazer isso. Não vai conseguir. É impossível. Pode ser que você esteja tentando compensar coisas, melhorar, fazer mais. Eu tenho uma notícia ruim para você. Se você está fazendo isso, você vai continuar no vazio. Porque não é questão de esforço, é questão de natureza. É como você tentar ligar uma rádio para pegar um sinal, mas você não tem um receptor. O sinal nunca vai chegar para você. Assim é a carne diante de Deus. Mas a carne, meus irmãos, também pode ser religiosa. E esse é o maior perigo. Porque a carne, ela vai se fantasiar de tudo para não dar espaço ao Espírito. A carne pode memorizar versículos. A carne pode ensinar. A carne pode vir aqui pregar. A carne pode servir. Tudo com motivação errada. Orgulho, soberba, autojustiça. Mas Deus não nos deixou na carne. Deus não deixou nenhum filho seu na carne. Olhem o versículo 9. Vocês,
porém. Ah, meus irmãos, que afirmação tremenda. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Amém? Mas tem uma condição. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, tudo aquilo que eu comentei para vocês, meus irmãos, acerca do que Paulo escreve da carne, Paulo entende que não é uma realidade dos irmãos de Roma, porque ele afirma vós, porém. Eu quero declarar sobre sua vida nesta noite. Você vai sair daqui falando: eu não ando mais na carne, eu vivo debaixo do governo do Espírito Santo que habita em mim. Depois de falar de morte, depois de falar de inimizade, depois de falar de incapacidade, Paulo diz: vocês não estão mais ali. Meus irmãos, se você e eu não estamos mais ali, não voltemos a essa posição. Não temos por que voltar a um lugar onde Cristo já nos tirou. Veja que ele não diz, vocês não vivem na carne. Ele diz, vocês não estão na carne. É posição, é identidade. Nós estamos no Espírito. Se de fato, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito que levantou aquele dentre os mortos, o Espírito que criou a vida, está em você. E agora, ele começa a explicar qual é a marca disso. Se de fato o Espírito habita em vós. Meus irmãos, a marca do cristão não é vir a um culto, a 2 cultos no domingo. A marca do cristão não é participar de uma célula, por melhor que seja participar de uma célula. A marca do cristão não é ser batizado, embora seja uma ordenança. A marca do cristão é que o Espírito Santo habita em nós. Ele é o selo, ele é a marca. Ele habita. Ele não vem e vai embora, ele permanece. Ele está em você constantemente. Ele está em mim constantemente. Não existe cristão sem o Espírito Santo. Entenderam isso que Paulo fala aqui? Não existe cristão sem o Espírito Santo. Agora, se você olhar para a pessoa que está do seu lado, você poderia falar: eu vejo o Espírito Santo? Vamos ser sinceros. Você poderia falar: eu vejo? Não. Não tem como ver o Espírito Santo. Não tem. Mas podemos ver o fruto do Espírito. E aí que vem a diferença, meus irmãos. Eu gosto de árvores. Mas eu, identificando árvores, eu sou muito bom dentista. Eu não sei nada de árvores. Se eu vejo uma mangueira e uma laranjeira, para mim vão ser exatamente iguais. A não ser que eu olhe o quê? O fruto. Quando eu enxergo o fruto, opa,
Agora eu sei qual que é uma mangueira, e outra sei qual que é uma laranjeira. Muitas vezes na nossa vida é assim, meus irmãos. Por isso a Bíblia nos manda a olhar pelos seus frutos. Jesus falou, pelos seus frutos os conhecereis. E na nossa vida, meus irmãos, o fruto é o fruto do Espírito. Ou seja, nós não vemos o Espírito na vida do outro, o outro não vê o Espírito na minha vida, mas pode observar o fruto. E quais são esses frutos? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, longanimidade, domínio próprio. Toda aquela lista que nós temos no livro de Gálatas. Então a pergunta não é, eu frequento a igreja? Eu estou servindo? Há quanto tempo sou batizado? Há quanto tempo sou convertido? Não, meus irmãos. A pergunta deveria ser, a minha vida está produzindo os frutos que Deus espera que eu produza? E aqui pode surgir outra pergunta. Se o Espírito habita em mim, por que ainda existe luta? Não é verdade? Paulo responde essa pergunta no próximo versículo. Vamos para o versículo 10. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E nós temos então aqui a tensão da vida cristã. Por dentro, vida. Por fora, luta. O seu espírito, o meu espírito foram regenerados. Mas o nosso corpo ainda carrega os desejos caídos. E é por isso que existe esse conflito. Como é que Paulo termina o capítulo 7? O bem que eu sei que quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Quem me livrará deste corpo de morte? Paulo relata muito bem no final do capítulo 7 esse conflito. Mas no 8 começa, mas não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E embora Deus ama você e você possa falar que você ama a Deus, eu tenho certeza disso, você diariamente vai viver esse conflito. Mas eu tenho uma palavra boa para vocês nesta noite. Em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. E se você não está vivendo esse conflito, talvez você não está posicionado espiritualmente na natureza correta. Porque nós vamos livrar batalhas diárias. A transformação é diária. É de fé em fé, de glória em glória. Meu irmão, minha irmã, a vitória em Cristo não vem ignorando a luta. Sabe como vem a vitória em Cristo? Aprendendo a viver debaixo do governo do Espírito. E Paulo nos mostra que existe uma esperança futura para nós. Porque esse corpo de morte será glorificado. Existe um poder presente, mas não vai ser permanente. E Paulo nos chama a uma responsabilidade prática. E isso começa no próximo versículo, no 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês,
por meio do seu Espírito que habita em vocês. Isso é grandioso, você tem que falar glória a Deus mesmo. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em você e habita em mim. Não é pouca coisa. O poder que venceu a morte, o poder que abriu o túmulo, o poder que levantou Jesus, que trouxe vida onde não existia vida, habita em você. Meus irmãos, isso não é teoria, isso não é doutrina bíblica, isso é realidade. Precisamos trazer isso à nossa vida diária. Isto é verdadeiro. E se esse Espírito habita em você, você vai querer continuar vivendo uma vida como uma pessoa derrotada pela carne? Então, por que você se rende tão facilmente à carne? Talvez a resposta seja porque muitas vezes nós temos a informação aqui, mas essa informação tem que descer ao coração para que aconteça a transformação. Meus irmãos, o problema do cristão não é a falta de poder, porque o Espírito Santo, que tem todo o poder do universo, está em nós. Sabe qual é o problema do cristão? É a falta de submissão. Nós precisamos aprender a nos submeter à voz do Espírito. Deus nos está dando uma promessa. Esse corpo mortal vendido ao pecado não vai permanecer para sempre. Nossos corpos serão glorificados, seremos transformados. Isso é uma promessa. Você vai viver isso. Eu vou viver isso. Mas nós temos também, além dessa promessa futura, uma promessa presente. Porque diz que o Espírito já habita em você. O que vai acontecer no futuro é só a cereja do bolo. O melhor tem que acontecer hoje, meus irmãos. E se o Espírito Santo habita em você, isso significa que você não luta sozinho. Então pare de lutar sozinho. Pare de lutar sozinho. Porque como alguém que tem acesso a uma fonte de água infinita, o Espírito Santo é essa fonte de água. E a gente fica passando sede. Por quê? Porque não quer ir lá e abrir a torneira. E aqui surge a próxima pergunta. Se eu tenho esse poder, como devo viver? Paulo responde isso no versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Vamos parar por ali, depois falamos um pouco 13. Veja que aqui Paulo muda um pouco a linguagem e fala que somos devedores. Ele fala de dívida. E a pergunta é: a quem você está devendo a sua vida? E ele fala muito claro: não a carne. O que a carne já fez por você? Eu vou falar o que a carne já fez por mim.
me levou ao pecado, só trouxe culpa sobre minha vida e só me afastou de Deus. Tem mais alguém aí? Ou eu vou ficar sozinho? Fez alguma coisa boa por minha carne? Não. Então por que vou ficar devendo alguma coisa para a carne se não fez nada bom por mim? E Paulo escreve muito bem isso também em Romanos 7, quando escreve: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Nada. Zero. Em bom castelhano, absolutamente nada. Mas agora vamos pensar no Espírito. Ah, meus irmãos, o que o Espírito nos deu? Nos deu vida, nos regenerou, nos deu fé, nos capacitou. A quem devemos? Ao Espírito. Você e eu devemos tudo ao Espírito. E a pergunta que Paulo faz aqui é: por que então você ainda vive como se devesse algo à carne? Porque aí você ainda satisfaz desejos que só afastam você de Deus, só destroem sua vida. Porque você negocia com aquilo que Cristo lutou e se entregou e morreu para libertar você. E aqui Paulo, no versículo 13, vai ao ponto que eu considero seja o mais sério possível. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Dois caminhos. Viver segundo a carne leva à morte. Viver pelo Espírito leva à vida. Agora, o que precisa morrer? As obras da carne. E como é que elas morrem? Paulo escreve: se pelo Espírito mortificarem, matarem os feitos da carne. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, pare de administrar pecado. Você não precisa administrar pecado. O pecado precisa morrer. A minha área de trabalho, dentro da odontologia, é especificamente com diagnóstico de lesões. Eu trabalho muito com câncer de boca. Agora imagine que eu diagnostico um paciente com câncer de boca e fale: olha, você está com câncer, você vai ter que conviver com isso. Faz sentido? Não. Eu preciso falar: você precisa eliminar esse câncer. As obras da carne são um câncer. E quem elimina isso de nós é o Espírito Santo que está em nós. Agora, como vamos passar da teoria para a prática? Como fazemos isso? Paulo responde: pelo Espírito. Você não vence com força de vontade, você vence a carne pelo Espírito. E aqui isto nos leva diretamente para Gálatas 5. Eu não vou aprofundar por causa do tempo. A gente não vai ver todas as obras da carne, mas vamos lembrar de algumas delas. Obras da carne de Gálatas 5, nós temos ira, temos inveja, temos imoralidade, temos divisões, temos rivalidades. E temos o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Então nós temos obra da carne e fruto do Espírito. E eu vou voltar aqui por exemplo das árvores. Eu não tenho como chegar numa árvore, tirar um fruto e colocar o fruto da outra árvore. Não existe isso. Se eu quero um fruto diferente, a árvore tem que mudar. Precisamos que o Espírito Santo que está em nós sufoque, mate as obras da carne. E aí você pode perguntar, e como se faz isso? Bom, vamos colocar alguns exemplos. A ira vem do Espírito Santo? Não, não vem. Óbvio. Mas quanto mais mansidão você tem, que a mansidão vem do Espírito Santo, menos espaço a ira tem. Estão me entendendo? Luxúria, imoralidade. Óbvio que não vem do Espírito, são obras da carne. Mas o Espírito nos dá uma solução para isso. Sabe como se chama? Domínio próprio. É um freio. Quanto mais domínio próprio eu tenho, menos inclinado à imoralidade, à luxúria, à beberrice. A carne divide. O Espírito une. Como? Pelo amor. Quanto mais o amor cresce, menos divisão eu tenho. Em outras palavras, quanto mais cultivamos o fruto do Espírito, mais sufocamos, matamos as obras da carne. Impaciência. Deus vai nos dar paciência. Entendem? Nós temos o poder dentro de nós. É só deixar o Espírito Santo fazer o trabalho, meus irmãos. Vamos lá para o versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu vou ler o contrário. Porque todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É assim que você sufoca as obras da carne, se você é guiado pelo Espírito de Deus. E qual que é o problema? Que a gente não se deixa guiar pelo Espírito de Deus. Agora, não são alguns que são guiados pelo Espírito de Deus. Não são os pastores, não são os líderes. O que Paulo diz? Todos. E sabem o que significa todos no grego? Todos. Todos. Não são alguns, não são os mais espirituais, todos, meus irmãos. Isso inclui você e eu. Agora, alguém pode pensar assim: mas naquele momento onde eu caí, eu não fui guiado pelo Espírito de Deus. Não. Você foi guiado sim. Você não escutou. O Espírito nos adverte. Só que muitas vezes não nos inclinamos ainda para a carne.
Não, meus irmãos, o Espírito Santo habita. Ele não vai embora e por isso a gente peca. Você já parou para pensar que nós pecamos com o Espírito Santo estando em nós? Nós fazemos coisas que Deus abomina e que Deus aborrece, detesta, odeia, com Ele junto, porque Ele habita em nós. Meus irmãos, o Espírito Santo nos guia, mas muitas vezes nós o ignoramos. Quantas vezes a gente já ouviu o Espírito Santo falar para nós: isso não me agrada, isso não está certo, não faça isso. E nós simplesmente ignoramos a voz do Espírito. Nós resistimos, mas nós não fomos chamados para isso. Por isso, nesta noite, nós somos chamados a uma responsabilidade, meus irmãos. Deus já fez a parte mais difícil. Ele já nos deu a vida. Ele já nos deu o Espírito. Ele já nos deu a sua palavra. Ele já colocou em nós o seu poder. O que é que nós temos que fazer? Termos a disposição. Disposição. Guarde com você essa palavra, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito com você sobre essa palavra, disposição. Eu vou chamar os músicos para vir aqui na frente. Meus irmãos, a carne, ela está morta, mas ela quer se levantar, ela quer ressuscitar. E por isso Paulo nos fala que nós não devemos dar ocasião, o espaço à carne. A carne deve ser enfraquecida diariamente, e isso envolve disciplina. Lembre, aquilo que você alimenta vai crescer. Se você alimentar a carne, ela vai se levantar. Agora, se você corta aquilo que alimenta a carne, ela vai se enfraquecer. Talvez você precise cortar algumas amizades. Talvez você precise cortar as redes sociais. Algumas conversas, aquilo que você assiste, pensamentos errados, porque tudo isso pode estar fortalecendo a carne. Mas quanto mais você ora, busca o Senhor, medita na sua palavra, quanto mais você procura a presença de Deus, e o que o pastor Miguel falou hoje de manhã, quanto mais o Espírito gera em você o temor do Senhor, mais você se fortalece. Então pare de negociar com a carne, meu irmão, minha irmã. Pare de justificar pecados. Pare de viver abaixo daquilo que Deus já lhe deu. Nós não fomos chamados para sobreviver espiritualmente. Nós fomos chamados para viver pelo Espírito. Amém? Então eu gostaria de fazer um apelo. Tem dois caminhos: carne ou Espírito. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e permitisse que o Espírito Santo sonde você. E enquanto a música toca aí,
que você se autoexamine e veja se você tem vivido segundo a carne. Talvez você esteja frequentando a igreja, mas você está frequentando sem vida espiritual. Talvez você esteja tentando agradar a Deus, mas sem a direção do Espírito. Deus está chamando você hoje. Está chamando para que você pare de negociar com o pecado. E para que você se renda completamente ao Espírito.